O caso Evandro, este grande sucesso que está em cartaz no Globoplay. Foi um caso que gerou uma enorme repercussão na sociedade brasileira na década de 90. Um menino de 6 anos de idade, Evandro Ramos Caetano, desapareceu repentinamente na sua cidade, Guaratuba, uma cidade litorânea do interior do Paraná. A partir do seu desaparecimento, várias suspeitas surgiram. Os pais e as autoridades locais se esforçaram em procurar, em achar o menino Evandro, na esperança de que ele estivesse vivo. Dias após, um corpo próximo, em meio a um matagal, foi encontrado. E o pai do menino Evandro identificou aquele corpo como sendo do seu filho. A partir daí, as autoridades, a sociedade não falava mais em sequestro, em tráfico de crianças. A partir daí se falava em homicídio e se buscava o autor ou os autores deste homicídio. A investigação sobre este caso, ela foi uma grande polêmica, porque nós tínhamos de um lado a Polícia Civil, através do seu grupo de elite, denominado Grupo Tigre, que não conseguiu apontar os autores ou o autor deste brutal homicídio. De outro lado, nós tínhamos a Polícia Militar, que conduziu uma investigação paralela e secreta por intermédio do Grupo Águia. De maneira rápida e rasteira, apontou como autores do homicídio do menino Evandro Ramos Caetano a primeira-dama de Guaratuba, sua filha Beatriz, o pai de santo, que havia recentemente chegado na cidade, e alguns auxiliares seus. Isto dividiu a opinião, porque de um lado a Polícia Civil não afirmava de que essas pessoas eram verdadeiramente os autores deste homicídio, a Polícia Civil não tinha a convicção, e por outro lado, a Polícia Militar apontava de maneira veemente que estas eram as pessoas responsáveis por este brutal homicídio. As pessoas que foram indiciadas e acusadas pela morte do menino Evandro Ramos Caetano, elas ao longo dos anos, elas sempre denunciaram abusos por parte do Grupo Águia da Polícia Militar. Elas diziam que foram brutalmente torturadas para confessarem a prática deste crime. O Ministério Público do Paraná ofereceu então uma acusação, uma denúncia formal contra as pessoas que foram apontadas pela Polícia Militar como sendo responsáveis pela morte do menino Evandro Ramos Caetano. Basicamente, a acusação dizia que as confissões tão questionadas pelas pessoas que foram acusadas, elas encontravam consonância em alguns elementos de prova no processo e que permitiam ao Ministério Público afirmar que estas pessoas eram as responsáveis pela morte do menino Evandro. Por outro lado, a defesa dos acusados alegava que a confissão dos acusados fora obtida de maneira ilegal, de maneira a afrontar direitos humanos, com sessões de tortura, e alegavam que haviam fitas que comprovavam estas torturas, fitas que não foram e nunca apareceram nos autos do processo. Fato é que estas pessoas foram presas preventivamente, uma delas, inclusive, morreu antes de ser julgada, e outras permaneceram presas por longos e longos anos. O primeiro júri que se realizou foi o júri da primeira-dama e de sua filha, Celina e Beatriz Abade.
acusadas de terem, juntamente com os demais réus, matado o menino Evandro Ramos Caetano. Esse júri tem uma particularidade, poucas pessoas sabem, mas foi, na minha visão, talvez um dos júris mais emblemáticos da história recente do sistema de justiça brasileiro. O mais longo efetivamente foi. Foram mais de 30 dias de julgamento popular, algo inimaginável nos dias de hoje, levando à exaustão jurados, promotores, juízes, advogados, familiares. A sociedade toda se colocou à frente da televisão para acompanhar aquele que seria o primeiro de muitos julgamentos que ocorreram. Anos depois de pessoas serem presas, serem julgadas, algumas condenadas, outras absolvidas, algumas morreram nesse interregno de tempo. Anos depois, o jornalista que produziu o podcast, que deu origem a esta série hoje em cartaz no Globoplay, ele conseguiu, vejam só, o jornalista conseguiu identificar as fitas que foram mencionadas pela defesa das acusadas e que comprovariam as torturas. E essas fitas, elas foram exibidas aos personagens que atuaram no caso à época, ao promotor, ao advogado de defesa, aos réus que estão vivos, especialmente Celina e Beatriz Abad. E nestas fitas, que choca a todo ser humano quando as ouve, fica uma certeza, e talvez seja a única certeza deste caso, de que os réus deste processo foram, por horas, se não dias, torturados fisicamente. Mulheres foram estupradas por agentes públicos para que declarassem o que eles queriam. Fica, de minha parte, o questionamento: quem irá responsabilizar o mal que estes agentes públicos da Polícia Militar, do Grupo Águia, fizeram a esses réus, a estas mulheres, a estes seres humanos? Fica uma outra pergunta: será que os fins justificam os meios? Será que, por você acreditar que uma pessoa cometeu um crime grave, justifica você torturar essa pessoa para essa pessoa falar aquilo que você quer, aquilo que você acredita que ela tenha feito? Será que essas pessoas são inocentes ou culpadas? São dúvidas que o documentário não responde. Mas o documentário tem uma importante função e talvez tenha sido essa a intenção do jornalista: denunciar estas torturas, estas barbáries que aconteceram na década de 90 e que permanecem impunes. Pessoas foram levadas a julgamento com base numa prova manifestamente ilegal. Eu quero destacar aqui a defesa efetiva realizada pelos advogados que atuaram nesse caso. Eles foram efetivamente incansáveis, né? O Dr. Bastos, que aparece no documentário, ele foi um advogado que utilizou de todos os meios para conseguir demonstrar a inocência dos seus constituintes. Foi incansável nisso. Ele enfrentou uma opinião pública desfavorável, num caso extremamente grave. E veja que ele, no primeiro julgamento em que ele atuou, ele obteve a absolvição de Celina e Beatriz Abad por 5-2, após mais de 30 dias de julgamento popular. Algo histórico. Inclusive o promotor reconheceu depois no julgamento que não imaginava um desfecho como esse.
Foi uma surpresa para o Ministério Público. Talvez seja um dos poucos casos recentes em que um processo de grande repercussão tenha havido uma absolvição. E isso se deve, sim, grande parte ao trabalho exemplar feito pela defesa. Então fica aqui o registro da importância que o advogado tem na defesa de processos criminais.